Quando o assunto é a preservação de animais ameaçados de extinção, nem sempre o poder público se entende. Enquanto o governo do Rio Grande do Sul tentava proteger espécies como o tubarão-azul, a União determinou que a pesca do animal fosse liberada. A autorização causou tanta polêmica que mobilizou a opinião pública e foi parar nos tribunais. Vulneráveis. Nessa situação se encontram centenas de animais no Rio Grande do Sul. A lista dos ameaçados virou um catálogo, chamado de Livro Vermelho. Um trabalho de pesquisa que reuniu mais de 100 especialistas para identificar as espécies em risco e as principais ameaças. São espécies que estão numa condição no ambiente muito grave, né? Elas estão em risco de desaparecerem em função de impactos que são diversos. Algumas vezes são impactos de poluição, né? E nesse caso das espécies oceânicas, são impactos de sobrepesca, muita pescaria, né? E na mesma espécie sem que haja uma sustentabilidade para isso. No ano passado, 33 espécies marinhas foram incluídas na lista pelo governo do estado. Entre elas está o tubarão-azul, que corre risco de ser extinto. Logo após a restrição, o IBAMA apreendeu 2 barcos com mais de 200 tubarões. O IBAMA conseguiu flagrar a descarga dessas espécies, né? E eram espécies ameaçadas, então não eram passíveis de captura. Então o IBAMA lá em Rio Grande conseguiu acessar as embarcações, fez o seu trabalho de campo e aplicou as sanções previstas na legislação. Foram multados, o produto do ilícito, que é o próprio pescado, foi apreendido, as embarcações foram apreendidas. Então a gente aplicou todas as sanções conforme previsão na legislação. Mas em abril deste ano, atendendo a um pedido do governo federal, o estado do Rio Grande do Sul publicou um novo decreto, retirando os animais da lista. Resultado, a pesca das espécies voltou a ser liberada. O impasse começou porque a norma estadual que protegia as espécies oceânicas contrariava a lei federal que permite a pesca. Além disso, a União seria a responsável por legislar sobre o tema. Posicionamento rebatido nos tribunais. O Ministério Público Federal e o Estadual entraram com uma ação contra o governo do Rio Grande do Sul pedindo a anulação do decreto. O argumento é que o Executivo gaúcho não só pode, como deve estabelecer regras para a fauna marinha na costa do estado. Nós entendemos que a União pode fixar um parâmetro mínimo, mas de acordo com as peculiaridades locais, os estados podem ampliar essa lista de proteção ao meio ambiente. Os estados não estão necessariamente vinculados a esse padrão mínimo que a União oferece. Dentro dos limites do seu território e de forma justificada, que é o que nós entendemos que foi o caso do Rio Grande do Sul, pelas peculiaridades locais, estava plenamente justificada e dentro da ordem constitucional brasileira essa ampliação. Pedido aceito. A juíza federal que analisou o caso suspendeu o último decreto. Na prática, as espécies voltaram a fazer parte da lista de animais que devem receber proteção especial. Competência administrativa de proteger é comum da União, dos estados e do município. Quanto à questão dos animais em extinção, na Lei Complementar 140, que regulamentou essa competência administrativa estipulada no artigo 23 da Constituição Federal, ela própria elenca como sendo uma atribuição também do Estado de fazer essa lista ameaçada de extinção no seu respectivo território. Ainda de acordo com a juíza, o tema gerou um impasse até mesmo entre 2 ministérios do governo federal, o da Pesca e o do Meio Ambiente. A posição unificada entendeu e consagrou que o entendimento que deve prevalecer é o do Ministério do Meio Ambiente. E diante disso, aqui na esfera dessa ação civil pública, a União, inclusive, pediu o ingresso dela no polo ativo. Então, que foi deferido. Hoje ela atua nesse processo em conjunto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, contra o Estado do Rio Grande do Sul. Com a suspensão do decreto, essas 33 espécies voltam a ter segurança na costa do litoral gaúcho.
A gente acredita que possa ter um incremento de preservação às espécies, né, das populações. Né? Esse é o efeito desejado da norma. Né? E o IBAMA vai continuar trabalhando, vai aplicar a norma, a lei a gente aplica, né? A gente não discute, né? E nesse caso a gente tem uma decisão judicial vigorando que suspendeu, né, o decreto mais recente do Estado, então a gente vai aplicar o decreto que inclui essas espécies como sendo constantes de ameaçadas de extinção e nós vamos aplicar a norma como previsto. Se nós temos uma espécie ameaçada e eu pego uma espécie que não é o caso dessas 33, mas serve de bom exemplo, né? Se nós temos um dourado sendo vendido que é uma espécie ameaçada, o consumidor precisa colaborar, deixar de comprar o dourado, né, e consumir outros peixes para que no futuro a gente possa voltar a se alimentar do dourado com tranquilidade. É o caso dos tubarões, das arraias, né, de algumas espécies oceanas, garopa, mero, né, são espécies que estão ameaçadas e precisam de cuidado.